Muito boa noite. Hoje já a última reunião de agosto, dia 31 de agosto, tempo cada vez mais rápido. Temos a nossa irmã Cristina Ferro falando sobre mediunidade. É um assunto assim que nos interessa, que interessa a todo mundo, né? Todo mundo tem um grau qualquer de mediunidade. Então, é um assunto bastante empolgante. Vamos já nos harmonizando, nos preparando através da prece, para passarmos para a nossa irmã. Deus, querido Pai, Jesus, amado Mestre, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, procurando ampliar os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós e que a nossa irmã receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Cristina. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui para a gente estudar um pouco mais da doutrina, entender um pouco mais das leis de Deus, né? Para que a gente possa caminhar, né, durante a nossa estadia aqui nesse planeta de uma forma mais consciente, o que facilita a nossa caminhada, não é? Alguns até preferem, né, ignorância, porque não assumem-se responsabilidades, mas me parece que já é chegado o tempo em que a gente assuma o rumo, né? Assuma a direção das nossas vidas e possa realmente dar o rumo que a gente deseja e não que outros possam desejar ou caminhar inconsciente aí pela vida. E aí hoje eu escolhi falar um pouco sobre o Livro dos Médiuns, porque a gente vê duas coisas. Uma, quando a pessoa começa a conhecer o Espiritismo, começa a entender, né, que existe, que nós somos espíritos imortais, né, somos eternos, e que existe a comunicabilidade com os espíritos, com o mundo espiritual, que o mundo espiritual está por aqui mesmo. Quando a gente começa, ou quando a gente estuda, né, começa a ver os princípios da doutrina, a gente, em alguns, suscita-se a curiosidade natural de se comunicar com os espíritos e pensar como que será que é isso, né, de querer ter essa experiência. Em outros, o medo. Ai, meu Deus, não quero nem ouvir falar nisso. Isso não é para mim. Isso é para quem está lá no centro, na reunião mediúnica. Isso aí é para eles. Eu não quero nem saber disso. Se eu não quiser saber, eu fico fora, né? Fugindo talvez a uma responsabilidade. E como a Ângela bem disse, todos nós, em algum nível, somos médiuns. Então é bom que a gente conheça e saiba e estude e possa compreender isso para não ser usado, né? Então a gente vai falar um pouco do Livro dos Médiuns, que aqui no seu frontispício diz o seguinte: contém um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do espiritismo. É uma continuação do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, que é toda a parte, né, tem todo o conteúdo da doutrina, que é a parte filosófica, foi lançado em 1857. E aí surgiu essa necessidade, né, de continuar e ver como é que é essa parte prática, porque esses estudos surgiram a partir dos fenômenos que foram observados das mesas girantes, das pancadas. Queria-se entender, porque via-se que tinha um poder inteligente, tinha uma inteligência por trás daquilo, não era aleatório. Então, começou pelo fenômeno, estabeleceu-se a doutrina, né, com todo o seu arcabouço, que está aqui nas 5 obras, mas também necessitava, então, como é que vai ser, como é que é essa prática? Vamos estudar cientificamente essa prática também. Então, em 1858, foi lançado um livretinho, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que, na verdade, foi um ensaio para o Livro dos Médiuns, que surgiu em 1861. Quando
Quando a gente vai estudar doutrina, a gente geralmente vai mais no livro dos Espíritos, no Evangelho, né? E o livro dos Médiuns a gente acha que ele é parte só de quem frequenta a reunião mediúnica. Qual é a finalidade desse livro? É indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade em quem a possui, segundo as possibilidades de cada um e, sobretudo, orientar o seu emprego de maneira proveitosa. Cada um de nós já traz em si os germes de qualidades necessárias, das qualidades mediúnicas. Elas se apresentam em diversos graus e o seu desenvolvimento, na verdade, depende de causas estranhas à vontade humana. Mas, como tudo, tem a nossa parte também, né? Não se fazem poetas, pintores, músicos com as regras dessa arte. Elas servem, as regras, para orientar aqueles que possuem o dom, não é? Então eles ajudam, os espíritos nos ajudam a compreender e a orientar as observações, apontar as dificuldades que surgem quando se está na prática mediúnica e ensinar a maneira de se comunicar com os espíritos. Esse é um dom de Deus, que ele não é concedido para o prazer do médium, e muito menos para servir às suas ambições, mas para servir ao seu progresso e para dar a conhecer a verdade aos homens. Então essa é a finalidade da mediunidade, tanto ajudar o médium a se evoluir, né, a se desenvolver, quanto dar notícia da verdade. Porque, meus irmãos, Deus permite que nós tenhamos notícia do mundo espiritual, exatamente para ajudar a gente a avançar, a progredir, a chegar mais rápido na perfeição a que nós estamos destinados. Fomos todos criados simples e ignorantes, e na trajetória de diversas experiências, né, encarnados nesse planeta ou em outros planetas, vamos chegar à perfeição. Isso é uma coisa que a gente tem que ter clareza e firmeza. E tudo que existe é para nos ajudar a chegar lá mais rápido. Os Espíritos nos falam aqui no capítulo, lá no final, onde se fala assim, o que se pode perguntar aos Espíritos, né? Se Deus permite algumas coisas. E os Espíritos falam para a gente assim: não vos esqueçais de que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. É para atingi-lo que os Espíritos têm a permissão de vos iniciar na vida futura, oferecendo-vos exemplos que podereis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos sofrereis nesse que está. Esse é, em suma, o objetivo atual da revelação. Então, quando a gente obtém comunicações de espíritos que sofrem, né, de espíritos que às vezes não compreenderam ainda que eles não estão encarnados, que é uma forma de auxiliá-los a entender, né, também é uma lição para a gente. Quando a gente tem oportunidade de ver uma comunicação onde o espírito está perdido, não sabe o que faz, tudo isso é sinal de alerta para um bom entendedor, né? Tanto quanto as instruções que os espíritos nos dão a todo momento para nos auxiliar nos caminhos que nos conduzem ao caminho certo, nos conduzem a Deus, não é? Então, esse é o objetivo principal. E tudo que a gente estudar pela doutrina espírita, seja lá a parte da Gênese que fala, né, dos mundos, seja o Céu e o Inferno, qualquer dos livros que a gente estudar da codificação, o objetivo é este: nos ajudar a nos melhorarmos, a gente poder aprender, né? Então, a primeira pergunta que a gente pode se fazer é assim: como então que se dá essa comunicação, né? Como é possível que os espíritos se comuniquem com a gente que está aqui encarnado, está na matéria? Como é que se dá isso? E aí eles nos explicam, né, que as manifestações dos espíritos só podem ocorrer com o espírito agindo sobre a matéria. De alguma forma, esse espírito precisa da matéria para ele se comunicar. O espírito não é uma abstração, não é um ser indefinido. O espírito é um ser definido, limitado e circunscrito. Ele encarnado é a alma do corpo,
Mas quando ele sai do corpo, quando termina a vida nesse planeta, né, ou em qualquer outro planeta, ele sai daquele corpo, mas ele não sai como a gente lê e aprende que o espírito é uma centelha. Ele sai com um envoltório, ele tem um envoltório. E é através desse envoltório, que é semimaterial, é que ele pode exercer a sua ação sobre o mundo dos encarnados. É através desse envoltório que ele pode usar como instrumento, né? Eles conservam, todos nós, né, quando desencarnamos, nós conservamos a forma humana através desse envoltório que se chama perispírito. E aqui os espíritos nos descrevem como é que é, né? O espírito desligou-se do corpo, né? Chegou o momento do desencarne. Naquele momento, quando o espírito sai daquele corpo, ele encontra uma espécie de perturbação, ele fica confuso, ele não sabe bem o que está acontecendo com ele. Ele vê o seu próprio corpo perfeito, mutilado, segundo o gênero de morte que ele tenha tido. Por outro lado, ele vê a si mesmo e sente que ele está vivo. Então ele fica confuso, porque alguma coisa lhe diz que aquele corpo era dele, ele não está mais lá, está separado, mas o que está acontecendo, né? O espírito, para de imediato ele entender tudo o que acontece, é um espírito elevado, né? Então essa primeira perturbação, ela é comum de acontecer. Não pensem vocês que quem estuda, quem sabe muito da doutrina, quem se acha, quando chegar do outro lado não pode tomar um tremendo susto de entender menos ainda do que o outro. Mas é bom que a gente aprenda e que a gente saiba para a gente ficar perdido menos tempo, né? Se achar logo para tomar o rumo que tem que tomar. Depois, eles veem que eles continuam a ser da mesma forma que era, né? E essa visão provoca em alguns uma ilusão que é muito comum, a de estarem vivos. Então, nas reuniões mediúnicas, né, que agora eu vou me referir especificamente a essas reuniões, você vê muitos espíritos que chegam sem entender que eles, nesse momento aqui, ele não sabe que ele está vivo, ele não sabe que ele está morto, ele só entende que tem uma coisa estranha, mas o que está acontecendo ele não sabe. Depois, quando vai se dissipando esse momento, que ele vai compreendendo, ele vai se sentindo mais livre, mais ágil, né? Ele não está mais preso a essa matéria tão grotesca, né? Não está circunscrito naquilo. Ele vê que ele não sofre mais dor física, que são felizes, que eles podem se elevar e transpor o espaço, como faziam muitas vezes em vida, em seus sonhos. Acho que todo mundo aqui deve ter essa lembrança, principalmente quando criança, de sonhar que estava voando. Né? Sonhar que estava voando, ter aquela sensação gostosa que estava pairando acima das coisas. Essa é a impressão do espírito com o seu perispírito quando ele está desligado, né? Afastado um pouco do corpo porque está dormindo. Então a gente tem flashes, tem lances que a gente pode vislumbrar assim ao longe o que é depois, né? Então o espírito, depois que passa essa perturbação, começa a sentir essa leveza, né? Ao mesmo tempo, eles constatam a inteireza da personalidade. Poxa vida, eu estou livre daquele corpo, eu não estou mais nessa, mas eu sou eu. Olha que bom saber que a gente somos com defeitos e qualidades, somos nós mesmos, inteiros, não está faltando nada, né? E eles ficam felizes com isso, de ver que conservaram a sua individualidade. Né? Através de observações e fatos irrefutáveis, a gente pode afirmar que o homem, que é composto de 3 elementos. O corpo, que é a matéria, que a gente utiliza temporariamente para ter experiências segundo a providência divina, né? Segundo os desígnios de Deus. O espírito, que é essa centelha divina que nós temos, e o perispírito. Então, isso aí a gente não tem como fugir, né? A gente já sabe que é assim. E o perispírito, ele se desprende, como eu já falei, e ele vai com a alma. Ele é fluídico, ele é etéreo, mas ele também é material. Ele é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e através do qual ele transmite a sua vontade, inclusive no corpo. E a gente falou agora mesmo, né? Depois, mas inclusive no corpo. Se a medicina, quando ela leva em conta, né, o ser como um ser total, o seu espírito, a sua
o seu indivíduo, não só o corpo, ela avança muito, porque esse perispírito, né, que é o fio elétrico condutor do pensamento para exercer uma influência sobre o mundo, ele atua o tempo todo, ele influencia o tempo todo. Então não há de se tratar o corpo, matéria só. Você sempre tem que ver o indivíduo como um todo, composto, né, de espírito, de matéria e do seu perispírito. Ele é um fio elétrico, né, que serve para receber e transmitir os pensamentos. É um agente da atividade do espírito. Interessante que os espíritos aqui nos esclarecem que em qualquer mundo habitado é sempre a forma humana que o perispírito conserva. O que vai mudar é a matéria que precisa ser usada para ele atuar naquele planeta. Se for um planeta mais evoluído, onde a matéria é menos densa, ele vai pegar outros elementos de matéria, mas será sempre semimaterial e conservará a forma humana. Ele é flexível e expansível. Então ele se molda à vontade do espírito, que pode lhe dar a aparência que ele quiser. Então, em casos de aparição, o espírito pode se moldar mais jovem, de bigode, do jeito que aquela pessoa o conhecia, ter junto detalhes que vão comprovar que é aquele espírito mesmo. Então é através do perispírito que isso se torna possível. Então aquilo que antes podia dar medo, né, muito medo, porque é maravilhoso, vou ver fantasma, e a partir do momento que a gente vai entendendo o que acontece, a gente vai se acalmando, porque são espíritos, e eles estão ali se comunicando, porque tudo no universo tem uma utilidade, né? Nada acontece por acaso. Aqui no item 53, peraí, eles nos falam exatamente isso, né? Que fala dessa parte que eu estou falando aqui. Eles falam o seguinte: os espíritos, eles podem reunir-se, né? O que eles fazem para atuar também através do perispírito é movimentar o fluido universal. Então existe o fluido universal, aqui esses espíritos vão com o seu perispírito, eles mudam, né? Modificam para o que é necessário, e aí eles conseguem agir sobre a matéria, né? As manifestações inteligentes, elas refletem sempre a elevação ou a inferioridade daqueles espíritos que estão querendo se comunicar, suas ideias, seu saber, sua ignorância, seus vícios, suas virtudes. Então não é uma coisa que é aleatória, né, ou nem que é sempre igual. Depende do espírito que quer se comunicar, a intenção dele e o que ele sabe para poder manipular esse fluido universal e agir sobre a matéria. Todo mundo lembra daquele filme Ghost, que o cara queria mexer lá alguma coisa, né? Ele queria agir sobre a matéria, mas ele não sabia, ele ficou treinando lá com a tampinha, ou com isso, com aquilo, até que ele entendeu como é que ele fazia, né? Então as comunicações dependem também desse aprendizado que esse espírito possa ter. E aí a gente pode se perguntar assim: bom, então vamos falar um pouquinho. Eu já sei que pode por causa disso, né? Eu já sei que pode porque o espírito age sobre o perispírito. E como é que é ser médium, né? O que é ser médium? Toda pessoa que sente em algum nível a influência dos espíritos, em qualquer grau ou intensidade, é um médium. Se os espíritos podem manipular a matéria e podem se manifestar, se todo mundo aqui tem em algum nível um grau de mediunidade, é muito sábio que a gente aprenda a lidar com isso, para não ser tão influenciável, né? Essa é uma faculdade que é inerente ao homem, não é um privilégio, e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos no seu estado rudimentar. Todos são mais ou menos médiuns. Não se revela da mesma maneira em todas as pessoas. Geralmente, a pessoa tem uma aptidão especial para um tipo ou outro de mediunidade, né? E aqui eles nos relacionam os tipos de médiuns que podem existir, né? Sofrer essa influência aí dos espíritos. Tem os médiuns de efeito físico, que são aqueles que movimentam os corpos inertes, fazem ruído. Alguns
têm consciência que tem esse poder e ajudam a manipular, né, e fazem acontecer. Outros não têm nenhuma noção. Raros são os médios de efeito físico que podem produzir efeito como a suspensão de corpos pesados no espaço, transporte através do ar e aparição. Raramente ele se manifesta entre as pessoas, né, que têm meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita e a palavra. Geralmente esse fenômeno assim, de efeito físico, ele serve para impressionar e às vezes até chama atenção para a pessoa estudar a doutrina. Mas o que é verdadeiro, o que é importante é o lado moral e espiritual da doutrina. Então, à medida que a pessoa desenvolve outras formas de mediunidade, essa vai declinando um pouco, né? Tem os médios que são involuntários, é isso aí, eles não sabem que eles estão agindo, acontecem coisas, né? E ele não sabe por que acontece, mas ele está doando fluido, ele não sabe disso, mas está doando fluido para que aconteçam esses efeitos físicos ou qualquer outro tipo, né? Os espíritos se utilizam do material que, por exemplo, nós que estamos aqui, se algum espírito precisasse fazer algum tipo de manifestação, ele utilizaria o fluido daquele que tem o fluido que serve para ele. Ele pegaria, como no laboratório, né? Vai pegar os elementos que melhor se convém ao que ele está querendo fazer, né? Tem os médios sensitivos ou impressionáveis, né? Pessoas capazes de sentir a presença de espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de arrepio. Eu acho que todo mundo já sentiu isso, né? De repente está assim, se arrepia do nada, não está nem frio nem quente, dá aquele arrepio. Também pode ser de um calor estranho, né? Ou um frio, ou uma parte do seu corpo que fica meio assim, meio dormente, meio estranha, você não sabe o que é, não tem uma causa aparente, né? Mas quando acontecer isso com qualquer um de nós, não vamos ficar apavorados, né? Querer sair correndo. Mas a primeira atitude que a gente pode ter é entrar em prece e se dirigir aos espíritos e colocar, olha, se é uma influência, né, se é alguém que chegou perto do meu campo de ação, chegou pela permissão de Deus, por algum motivo, se eu puder ajudar, que eu possa realmente ajudar. Se não é um espírito, se sou eu que estou passando mal, sei lá, que pode ser também, né, a gente pode estar passando mal e nem se toca, né, que eu possa procurar. Então a gente sempre procura o físico, né, vai lá no médico, se o negócio não passar, vai procurar ver se alimentou, se a glicose está baixa, está alta, essas coisas todas, mas nunca descartar esta possibilidade, não é? Os espíritos bons nos dão uma sensação agradável quando eles chegam perto do nosso campo de ação, é uma sensação muito boa, aumenta, potencializa uma felicidade, uma paz. Mas os espíritos inferiores ainda nos causam impressões muito ruins. Espíritos que estão ainda nessa perturbação de que falamos antes e que se acham doentes, que estão com falta de ar, que estão com algum sintoma de que aconteceu no momento da sua morte, se ele chegar no seu campo de ação e você tiver se for impressionável, se for um médium, você pode sentir essa sensação, o coração disparar, não é o seu coração, mas até você saber disso, né? Se apavorar, o seu também começa a descompensar aí na coisa. Então, isso não é um fenômeno difícil de acontecer, né? Não é raro acontecer, e a gente precisa estar ligado, né? E entrar em prece. Isso é a coisa que eu acho que é mais proveitosa, né? Existem os médios audientes, que eles ouvem os espíritos, ouvem como uma voz externa e ouvem no seu íntimo também, como uma voz interior. Mas lógico que tudo na vida a gente precisa de exercício, né, para você perceber que não é você, mas às vezes são pensamentos que você não costuma ter, são assuntos que você até desconhece, e você ouve aquilo, né? Ouve uma batida na porta e você vai olhar, não tem ninguém. Ouve alguma coisa que te fala, ou te chamarem, né? Eu acho que é muito comum também você escutar uma pessoa te chamar, você olha, não tem ninguém, não chamou, aí você fica, não sei o que é isso, estou bolado, né? Mas acontece isso também, chamar seu nome. Existem os médios falantes, né?
que os Espíritos nos esclarecem que nem todo médium que ouve, né, e transmite o que ele ouve é propriamente o médium falante, que o médium falante, quando ele é a psicofonia, né, às vezes ele recebe a mensagem e transmite, o espírito usa as cordas vocais do médium, mas sequer ele sabe o que está falando. Ele não lembra depois do que ele está falando. Mas também existem os casos que passa pelo cérebro do médium e ele registra. Mas depois ele não sabe palavra por palavra, porque não era dele aquilo, né? Esses também são chamados médios de incorporação e hoje em dia a gente usa esse termo psicofonia, né? Existem os médios videntes, aquele que vê os espíritos. Ele acredita que vê pelos olhos, mas na realidade ele vê com o espírito. E por isso não adianta acender a luz, né? Então as pessoas têm medo de ficar no escuro de noite, então tem sempre uma luzinha acesa, porque se aparecer um espírito, estou no escuro, não vou ver. Mas não adianta nada, porque o que vê é o seu espírito que vê. Pode abrir o olho, acender a luz, botar uma lanterna, não vai adiantar nada. Você vai continuar vendo, se for para você ver, né? O que a gente pode distinguir são as aparições acidentais e espontâneas. Por exemplo, o momento da morte de pessoas amadas, queridas, que aquele espírito vem te avisar que ele está desencarnando. Isso é uma coisa que acontece, não quer dizer que você é um médium vidente, né? Visões durante o sono, você está dormindo e você encontra pessoas que já desencarnaram, isso não quer dizer que você necessariamente vai ser um médium vidente, né? Amigos que aparecem para avisar de um perigo, dar um conselho, pedir ajuda. E é interessante aqui falar uma coisa que eu me lembrei agora, que a gente fala de mediunidade, mas não é só os espíritos desencarnados que podem se comunicar. Em algumas circunstâncias, os encarnados, no seu estado de sono, que eles se afastam do corpo, eles também podem se comunicar, se houver uma utilidade, né? Então você também pode encontrar com pessoas vivas e ter alguma comunicação com elas, tá? E uma outra coisa são as pessoas também que quando estão quase, né, desencarnando, né, se separando, quando já está com aquela ligação do corpo, que a molécula a molécula com o perispírito já está se desfazendo, a pessoa também consegue ver os seus entes queridos e todos os espíritos que estão ali assessorando. Então é muito comum a gente ver uma pessoa quando ela está para desencarnar, dizer que viu a mãe, o pai, o tio, né? Pessoas queridas que já estão ali para recepcioná-la, né? E para que ela possa fazer uma passagem de uma forma mais, se sentindo mais acolhida, né? Então, são os médios videntes. Também nós temos os sonâmbulos, que os espíritos nos esclarecem o seguinte: pode ser considerado uma variedade. Por quê? O sonâmbulo, o que fala é o próprio espírito dele, ele age por influência do seu próprio espírito, que, estando um pouco afastado do corpo, né, nesse estado sonambúlico, esse espírito, ele vai falar coisas que ele vai ter uma visão maior do que quando ele está acordado. Quando ele está desperto, ele tem uma visão estreita das coisas, porque estamos todos limitados pela matéria. Quando ele está mais liberto, no estado sonambúlico, ele pode falar coisas que ele normalmente não falaria, né? É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe além dos limites dos sentidos. O médium, ele exprime o pensamento do outro. Mas eles aqui nos contam uma história que é interessante, de um sonâmbulo. Página 140. Eles nos contam aqui, ó. Muitas vezes fomos testemunhas do papel que o espírito exerce entre os vivos. Bom, enfim. 149. Um exemplo notável da ação simultânea do espírito do sonâmbulo e de outro espírito, que se revelam de maneira inequívoca. Então, eles nos contam uma historinha aqui. Um dos amigos usava como sonâmbulo um rapazinho de 14, 15 anos, de inteligência bastante curta e de instrução extremamente limitada. Em estado sonambúlico, porém, ele dava provas de extraordinária
lucidez e grande perspicácia. Isso principalmente no tratamento de doenças, tendo feito numerosas curas consideradas impossíveis. Certo dia, atendendo a um doente, ele descreveu a sua moléstia com absoluta exatidão. Isso não basta, lhe disseram, agora é necessário indicar o remédio. Não posso, respondeu ele, meu anjo doutor não está aqui. A quem você chama de anjo doutor? Aquele que dita os remédios. Então não é você mesmo que vê os remédios? Oh, não, pois não estou dizendo que é meu anjo doutor quem os indica. Então, nesse caso, o sonâmbulo via a doença, ele sabia diagnosticar o que estava acontecendo, mas ele não tinha esse conhecimento para prescrever uma medicação eficaz. Então, existia um espírito que estava ali junto com ele e atuava junto. Né? Então, nesse caso, ele era um sonâmbulo que era médium também. Tá? E temos os médiuns curadores. Os médiuns que têm uma faculdade espontânea, às vezes a possuem sem jamais terem ouvido falar de fluido magnético. Né? Eles curam pelo toque, cura por um gesto, cura sem nenhuma medicação. A intervenção de uma potência oculta é que caracteriza a mediunidade. E eles recorrem à prece, que é uma verdadeira evocação. Né? Quando você entra em prece, você evoca, né, uma ajuda do alto. A gente, assim, num caso, não como médico curador, mas para a gente entender um pouco, eu acho que todo mundo já passou por isso, quando você tem filho, quando você tem alguém, né, que você ama muito e que que você entra em prece, né? Filho, então a gente bota a mão na cabecinha da criança, né? E entra em prece pedindo com muito amor e com muito afinco aquilo que é para aquela criança melhorar. A gente ali se torna de uma forma um instrumento de um auxílio que essa criança possa vir a receber. Né? A gente manipula, a gente se torna um instrumento pelo amor que a gente está demonstrando. Então, os médiuns curadores agem mais ou menos assim. E os espíritos aqui, eles nos falam o seguinte, sobre médiuns curadores. Podemos considerar as pessoas dotadas de poder magnético como formando uma variedade mediúnica? Não podes ter dúvida alguma. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e os homens, mas o magnetizador, tirando a força de si mesmo, não parece servir de intermediário em nenhuma potência estranha. É uma suposição errônea. A força magnética pertence ao homem, mas ela é aumentada pela ajuda dos espíritos a que ele apela. Se magnetizas para curar, por exemplo, evocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige os teus fluidos e lhe dá as qualidades necessárias. Há, porém, excelentes magnetizadores que não acreditam nos espíritos. Pensas, então, que os espíritos só agem sobre os que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos espíritos bons. Todo homem que aspira ao bem os chama sem o perceber, da mesma maneira que pelo desejo do mal e pelas más intenções chamarás o mal. O magnetizador que acreditasse na intervenção dos espíritos agiria com maior eficiência, faria coisas que seriam consideradas milagres. Então, nós temos, meus irmãos, tantas coisas, né? Tantos recursos, instrumentos que a gente podia lançar a mão para auxiliarmos uns aos outros, auxiliarmos a nós mesmos, né? Que como nada acontece por acaso, não é à toa que os espíritos estão aí, não é? Essa permissão para que eles nos deem notícia do que acontece com eles, é para que a gente entenda melhor. Quando o espírito se aproxima da gente, alguma coisa de útil, de bom a gente pode fazer por eles e por nós mesmos, não é? Agora, a gente precisa ter esse cuidado, porque no mundo espiritual também existem espíritos que são bons, espíritos que são inferiores, ignorantes. Existem toda a natureza dessas comunicações, elas são diferentes, não é? Elas não são todas iguais. Então a gente precisa ver que existe, a gente tem que também ter esse cuidado de saber
Tem comunicações de espíritos que são inferiores. Isso, eles comunicam de uma forma agressiva, com coisas que não convêm ao nosso... as normas, né, que a gente tem de boa conduta, falando coisas que não se deve. Você tem que saber o seu controle, porque você sempre tem o seu corpo. Existe a influência dos espíritos, eles estão aí, mas eles não podem lançar mão de você, porque você tem um livre-arbítrio. Né? Então existem comunicações que são frívolas, existem espíritos zombeteiros, brincalhões, que se aproveitam da ingenuidade das pessoas, que querem ouvir. Né? A gente não conhece pessoas que só falam o que a gente quer ouvir, que não são sinceras, né? Que estão doidos para ver o circo pegar fogo, dão força quando a gente está mal. Mas também existe isso no mundo espiritual, e eles se divertem manipulando e brincando com a gente o tempo todo. Existem as comunicações que são sérias, mas apesar de serem sérias, nem todo espírito tem o conhecimento, e elas também podem ser passível de erros. Né? E existem as comunicações que são para nos dar instruções, para nos auxiliar, que são dos espíritos superiores. Então, veja bem, se é pelo exercício que a gente vai aprendendo. Se a gente precisa ser esperto, ser bastante, ter uma certa sabedoria para poder entender os irmãos encarnados e saber em quem confiar, em quem não confiar, a quem dar ouvidos, a quem não dar, muito mais ao mundo espiritual. Então, o que a gente aqui no centro que estuda apenas as obras básicas, às vezes é mal compreendido quando a gente fala cuidado com as obras mediúnicas, porque isso o mundo espiritual vai lançar coisas, vai falar, vai escrever, vai fazer, vai ter muita coisa por aí, mas o que é confiável disso? Só pode ser confiável aquilo que está de acordo com a doutrina. Porque espíritos zombeteiros, maldosos, interesseiros, não sei, não quero julgar. Então, eles juntam com as pessoas, também querem ganhar dinheiro, se dar bem em cima disso. Não é? As pessoas nós encarnados, às vezes estamos procurando tanto por respostas, né, querendo tanto um auxílio, e ainda carregamos lá de trás uma coisa de querer soluções mágicas para a nossa vida. Não é? Quanto não foi o tempo que se gostava de, não sei, alguém aqui também pode gostar, mas de cartomante, disso, daquilo, porque você quer magicamente saber o que vai acontecer lá na frente. Se alguém te disser para tomar um chazinho que vai resolver alguma coisa aí, você vai fazer, né? As mandingas, esses troços todos aí, porque a gente quer resolver as coisas de uma forma mágica. Então a gente se torna um instrumento muito fácil de ser enganado quando a gente pensa assim. Quando a gente não entende, não assume a responsabilidade, né? A construção, o passado ficou para trás. O único momento que existe é o presente, é esse aqui. O que vai acontecer no futuro depende do que a gente fizer hoje, agora. Então, esse negócio de deixa a vida me levar, né? Vou aproveitar a vida, deixa a vida me levar, isso é uma furada. Estamos num planeta de provas e expiações. Estamos num planeta onde o consumo, o dinheiro, o poder, né, o sucesso, o dito sucesso, são quem manda, é o poder econômico que manda. O Deus desse planeta é o dinheiro e os interesses pessoais de pessoas, de grupos. Se a gente se deixar levar, se a gente andar nesta maré, a nosso objetivo de chegar, né, a perfeição que nos é possível vai ficar, não vou dizer, vai ficar cada vez mais longe, mas vai se distanciar de nós, porque nós estamos perdendo tempo e arrumando compromissos. Não bastasse tudo isso que a gente vê aqui, ainda tem todo esse lado espiritual que influencia a gente direto. Se a gente não acordar de que isso acontece de fato, que isso é um fato, isso não é uma imaginação, e ficar alerta, ficar esperto, onde a gente vai? A gente vai chegar onde a gente quer? E essa doutrina que veio aqui para nos esclarecer, para nos botar, sabe, olha, vocês estão no caminho certo, entendam o que acontece,
né? Muitas coisas ainda não nos é dado conhecer porque somos inferiores ainda. Mas essas a gente pode compreender, pode parar de pensar na coisa mágica, né? E achar que por fechar os olhos, tapar os ouvidos, então eu estou imune, porque eu não acredito nisso, né? Então você de outra religião que não fala disso, porque aí eu estou livre. Só que quando a gente sabe, conhecimento é uma coisa que está dentro da gente, transforma. Né? Você não pode querer que alguém que sabe ler finja que não sabe. É possível isso? Depois que você aprendeu a ler e que aquele mundo de coisas se descortinou na sua frente, você fingir que não sabe? Vai olhar para o ônibus, finge que não sabe para onde o ônibus está indo? Não dá. Da mesma forma, quando a gente começa a estudar a doutrina, que a gente começa a abrir os nossos olhos, a abrir os nossos horizontes, e por que não ficar mais aberto ainda a estar recebendo essas influências, né? Não dá mais para fingir que não é. Não dá para achar que é uma coisa de troca, que eu tenho uma relação de troca com Deus. Se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo, fazer promessa. Não dá mais. Né? Aprendemos a ler. Estamos aqui com a doutrina, está aí para nos abrir os nossos olhos. O que eu vou fazer com isso agora? É uma responsabilidade individual. Não é? A importância nós, enquanto médiuns, né, somos apenas um instrumento. Agora, somos um instrumento, agora a influência moral, né, o nosso estágio evolutivo é fundamental para que espíritos chegam perto da gente. Eu sou um instrumento. Isso é orgânico, é físico, a gente falou, né? Eu tenho essa capacidade, eu tenho esse dom, eu tenho essa... Mas como eu vou utilizar e quais as companhias que eu vou estar, isso só depende de mim. Porque se a gente, né, se junta uma turma de arruaceiro, funkeiro, black box, sei lá, essas coisas todas aí, a gente vai acabar, né? Minha avó já dizia, quem com poucos se mistura come farelo, né? Eu achava, ficava pau da vida que ela falava isso, mas é verdade, né? Dize-me com quem andas, eu te direi quem és. Então, se eu tenho pensamentos, o que atrai os espíritos bons para me assessorar, para que eu possa ser um ponto de luz nessa escuridão que é o nosso planeta, por ele ser de provas e expiações, e da maioria dos espíritos que nele habitam serem espíritos inferiores. Para que eu seja um ponto de luz, que os espíritos podem utilizar os meus fluidos, o meu material, eu preciso estar conectada com o bem. Eu preciso fazer a minha transformação. Eu preciso me modificar. Né? Eu preciso estar conectada com os bons espíritos através da bondade, da caridade, daquilo tudo que a gente sabe. Eu preciso lutar comigo, mas não a lutar no sentido de guerrear porque eu sou mal, mas eu tenho que tentar transformar aqueles sentimentos que ainda me ligam, né, as coisas mais instintivas, mais inferiores, né, o ciúme, a inveja, a ambição e tantos outros, a maledicência. Eu preciso trabalhar essas questões em mim, transformar esse meu lado negro, né, esse meu lado não tão bonito, em coisas boas, para que eu possa ser luz, para que eu possa me conectar com esses espíritos que são bons, que eu possa, onde eu estiver, sabe, ser aquele sorriso, não é ser grandes coisas, não é ser falso nem fingido, mas que eu possa ser um sorriso, que eu possa ser um abraço, um aperto de mão, que eu possa ser luz. Porque é para a luz que nós estamos todos indo, é para estarmos perto e mais próximos da luz. E não é para ficar de férias, né? Ah, não, eu vou ser bom que aí eu vou descansar para sempre. Não existe descanso. Quanto mais consciência, quanto mais amor você expandir dentro de você, quanto mais você quiser estar próximo do outro, você vai querer o bem do outro. Você vai ser instrumento cada vez mais. Olha quão poucos instrumentos temos nesse planeta. Encarnados ou desencarnados, se a gente subir um degrauzinho, a gente vai ter muito trabalho pela frente para ajudar aqueles que ainda não conseguiram ver. São coisas simples, né? A doutrina não é para os grandes intelectuais, né? A doutrina é para qualquer um de nós que possa sentar e ler, pensar, refletir,
né? Mas a ação tem que estar junto, né? O modificar. Não é sair dessa porta aqui, cumprir minha obrigação, né? Fui uma vez na semana no centro, tô quites com Deus, porque isso é um pensamento antigo, que se tinha obrigações a cumprir. Que você participava de rituais, que você fazia uma série de cerimônias, aí você estava quites com a sua obrigação religiosa. Não é nada disso. Eu tenho que ter compromisso com a minha evolução. Então, vir ou não vir ao centro, é ótimo que a gente venha, porque aqui a gente tem todo o trabalho da espiritualidade também, como tem em qualquer outro lugar, né? Porque o templo de Deus é um universo, não é uma casa. Mas a gente está aqui, a gente está recebendo aquilo que a gente necessita, a gente está ouvindo, a gente está parando para ouvir, né? E isso são vantagens, porque às vezes a gente se pega na rotina do dia a dia, nas coisas do dia a dia, e nem para pensar na vida. Só que a vida verdadeira é pensar nisso, não é juntar tesouros, né? É o que eu estou sendo para o outro, o que eu estou sendo para mim mesmo. Então a influência moral do médium é uma coisa fundamental. A gente precisa trabalhar para se elevar, sabe? Para a gente ser melhor, para a gente estar melhor. E eu queria só falar um exemplo aqui, ler um exemplo dos médiuns videntes, que eu acho interessante para vocês verem aqui, ponto, nas coisas mais frívolas que os espíritos nos influenciam. Nesse trecho dos médiuns videntes, ele conta um caso que uma pessoa foi a uma ópera, né, isso lá em 1800 e pouco, foi a uma ópera com alguém que era um médium vidente. Então ele vai relatar: eis outro fato que prova a influência dos espíritos sobre os homens sem que estes o percebam. Assistimos a uma representação teatral com outro médium vidente. Conversando com o espírito espectador, disse-nos eles: está vendo aquelas duas senhoras sozinhas naquele camarote de primeira? Pois bem, vou me esforçar para tirá-las do salão. Dito isso, foi colocar-se no camarote das senhoras e começou a falar-lhe. Súbito as duas, que estavam muito atentas ao espetáculo, se entreolharam, parecendo consultar-se, e a seguir se foram, não voltando mais. O espírito nos fez então um gesto gaiato, significando que cumprira sua palavra, mas não pudemos rever para pedir maiores explicações. Então, nas pequeninas coisas, como nas grandes coisas, sofremos essa influência. Né? Aquele mau humor que vem de repente, não tem de onde, que você não está vivendo nada. Consulte seus pensamentos para ver se você pensou alguma coisa que te gerou aquilo, porque pode ser um espírito que está ali, no teu ouvido, querendo que você arrume logo uma confusão com alguém. Não é? Eles se comprazem. Quando você é inferior, você se compraz, você fica satisfeito de ver o outro no mesmo rolo que você está. Né? Hoje, né, aqui, eles falam perguntas que você pode fazer, você pode evocar os espíritos, chamar determinados espíritos. Eles falam, tem um capítulo só de médiuns escreventes, porque naquela época se escrevia, né, mais do que falava, e falam de evocação, falam de uma série de coisas que são relevantes hoje, sim, né? Elas continuam atualíssimas, mas a gente tem que ver esse lado também mais geral. E eu não quis me ater aqui às dificuldades, tudo aquilo de não tão positivo que a gente possa, quando está tentando desenvolver, os entraves, né, para você ser uma outra oportunidade, a gente pode até falar, porque o meu objetivo hoje era esse, é dar uma panorâmica, né, do que é ser médium, de mostrar que todos nós somos médios e focar nesta parte de que tudo que a gente estuda vem parar aqui, é a nossa melhora pessoal, é a nossa transformação que vai nos possibilitar ser instrumentos melhores, ser médiuns melhores. Hoje, as reuniões mediúnicas, elas servem para auxiliar os espíritos inferiores, às vezes que estão tendo atitudes que não são, tentar abrir os olhos desses espíritos que estão prejudicando pessoas, né? Nada acontece sem que Deus permita, mas em alguns momentos você pode tentar interferir para ver se o espírito acorda de que ele não está fazendo uma coisa que é legal, vai ser ruim para ele mesmo, né?
Agora, se a pessoa que está sofrendo essa influência não se modificar, é igual mosca na padaria, você espanta uma, vem outras, certo? Porque o mundo espiritual está aí cheio de gente, cheio de espírito esperando você dar uma vacilada para chegar junto. Você tem a assessoria dos bons espíritos, mas se você não se vigia, não ora e vigia, não se mantém no equilíbrio, está cheio de espírito esperando você dar uma vacilada, que aí saem os bons e vêm eles. Então isso é muito sério, mas não é para ninguém se assustar, porque também nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Precisamos ter essa consciência para que a gente possa se tornar melhor, né? E os espíritos também nos dizem aqui nessas perguntas que se pode fazer, onde estava, na parte que está se falando, se para avanços científicos, né, avanços tecnológicos, pode-se perguntar aos espíritos, pedir ajuda a eles, eles respondem o seguinte: Deus disse ao homem, ganharás o pão com o suor do teu rosto, admirável figura que retrata a sua condição nesse mundo. Ele tem de progredir em tudo pelo esforço no trabalho. Então, fácil não vai ser, mas temos os instrumentos, temos os bons espíritos para nos ajudarem, né? Temos assim a nossa força de vontade, porque a consciência de Deus está dentro de nós, não está em lugar nenhum. Se a gente orar, se a gente pedir, se a gente entrar em prece, se recolher e realmente quiser sair desse lugar onde nós estamos, caminhar, nem que seja um passinho, teremos muita ajuda, muita ajuda. E aí, para finalizar, eu trouxe, vamos ver se vai, acho que eu vou conseguir. Aí, ó, achei. Desista para ser feliz, né? Algumas dicasinhas que a gente possa aproveitar para ajudar a gente. Desista da sua necessidade de estar sempre certo. Desista da sua necessidade de controlar. Desista de culpar. Desista do diálogo interno autodestrutivo. Desista das queixas. Desista da sua necessidade de impressionar os outros. Desista da sua resistência às mudanças. Desista de rotular. Desista de seus medos, desista das suas desculpas, desista do passado, desista dos apegos, desista de viver sua vida segundo as expectativas de outras pessoas, desista de se auto-justificar. Então, se a gente abrir mão, né, de muitas coisas que a gente aprendeu há muito tempo, que fazem tão parte da gente, que a gente não consegue soltar, porque fazendo o contrário do que está pedindo a gente para desistir aqui, a gente faz isso tudo numa tentativa de ser amado, né? A gente quer estar certo, a gente quer controlar os outros, a gente quer estar bem na fita, quer que os outros gostem da gente. Isso é uma tentativa desesperada de todos nós, né? Porque a nossa necessidade primordial é de ser amado. Só que a gente fazendo isso, a gente não está encontrando o verdadeiro amor, aquele que pode ser transformador para a gente, né? Assim a gente está arrumando mais problemas para a gente. Olha, eu não sei porque... Bom, tinha outro ali, mas sumiu. Agora eu não sei para onde vai. Que ele falava, bom, enfim, ele falava do desapego disso, né? Da gente soltar, deixar ir. A gente entra em prece, sabe, eu quero... Todo mundo sabe aquilo onde está mais agarradinho, né? Aqueles pontinhos onde a gente não está conseguindo ir para frente, a gente sabe, né? Pede ajuda. A ajuda dos bons espíritos sempre chegará para a gente, né? Vamos trabalhar nossa atenção, nossa concentração naquilo que a gente está fazendo naquele momento. Parar de viver voado, pensando 10 mil coisas ao mesmo tempo, porque a gente acaba não fazendo nada da forma como a gente gostaria, e aí se cobra mais, fica pior, né? Vamos voltar-nos para dentro e buscar de fato, sinceramente, ser luz, porque nós podemos ser luz neste planeta de provas e expiações. Não precisa esperar ser um espírito perfeito ou um espírito superior para poder ajudar as outras pessoas. A cada momento a gente tem a oportunidade de ser útil para a gente e para os outros. Uma boa noite. Na outra oportunidade a gente pode tratar outros temas desse livro, que ele também tem muito a nos ensinar, tá? E que a gente possa fazer bom proveito dessas reflexões de hoje. Uma boa noite para todos. Obrigada.